Hoje nós vamos colorir as serpentes marinhas, ou moreias, mais conhecida no Brasil como moreias, do livro Oceano Perdido. São 4 serpentes, são fáceis de colorir, porque eu vou optar por não trabalhar com esses detalhes aqui, vou optar por trabalhar mais com cores em degradê. Primeira coisa para você fazer é você preparar o livro, botando papel toalha embaixo da folha, para poder, se você trabalhar com aquarela, qualquer coisa assim, não passar para outra folha, para não marcar os desenhos da parte de baixo. Então, preparado, você fixa com um pregador, para não ficar levantando, e aí vamos começar a trabalhar. Hoje eu optei por trabalhar com esse material novo da Faber-Castell, que é o lápis misturinha. É um lápis muito interessante para quem não sabe trabalhar em degradê, porque ele já vem com as cores harmônicas misturadas. Então, para fazer o contorno mais intenso, cores mais vibrantes, eu vou usar o lápis misturinha, desse tom aqui, terra. A técnica para trabalhar esse lápis é a seguinte: se de um lado você está pintando, tá saindo um marrom mais escuro, e você vai querer clareando, provavelmente do outro lado você gira, ó, faz um pequeno giro com o lápis, do outro lado vai estar um tom mais claro. Tá vendo, ó? Vai ser um tom mais claro. Quero voltar pro tom mais escuro, dou uma pequena giradinha. Quero usar um tomzinho mais claro, dou uma pequena giradinha. Isso você vai acompanhando pelos filetes aqui de cores que tem no grafite. Se você tiver dificuldade com a giradinha, é só você olhar. Se estiver pegando num filete mais escuro, vai ser cor mais escura. Se estiver pegando num filete de grafite mais claro, vai sair uma cor mais clara. Agora eu vou pegar um lápis aquarela da Faber-Castell, no estojo de 24 cores. Eu vou pegar a cor número 13 e vou complementar aqui a minha moreia, esse espaço que eu fui deixando em degradê, com um lápis aquarelado, nas duas extremidades. Agora eu vou pegar o lápis aquarela da Faber-Castell, do mesmo estojo de 24 cores, a cor número 4, e vou preencher esse espaço aqui dentro do meio que ficou faltando. Chegou a hora de aquarelar. Vou pegar um recipiente com um pouco de água, um algodão para secar, em caso de erro, borrar alguma coisa, excesso de água. E dessa vez eu vou usar esse pincel que é de maquiagem, é um pincel para base kabuki chanfrado. Então, é um pincel de maquiagem que eu comprei especificamente para trabalhar com aquarela, porque o pelo é muito macio e danifica menos o papel. Além desse efeito aqui dele, do chanfrado, ser interessante. Como é uma área larga, dá para mim trabalhar com ele. Das outras vezes, como é uma área mais estreita, já não aconselharia. Então, eu molho um pouquinho e venho aqui no meio aquarelando. Você vai ver que a cor aparece mais. Molho, tiro o excesso sempre e venho aqui no meio aquarelando. Cuidado com o excesso de água para não estragar o papel. Pronto. Enquanto seca, eu vou vir aqui com as minhas canetas de gel conhecidas, essas são com glitter, e vou fazer a parte do trabalho da cabeça. Eu já quero um trabalho aqui mais detalhado, para contrastar com o corpo, porque eu trabalhei mais com a questão das cores.
na parte de baixo já vou fazer o efeito contrário. A extremidade aqui eu vou fazer mais escura, então vou fazer um pequeno escurecimento aqui com a caneta em gel marrom. Depois eu venho fazendo os rabisquinhos pra dentro, assim, pra dar um efeito de degradê depois, quando eu vier com outra cor. Aí, no caso, eu vou pegar a dourada e venho trabalhando com a dourada aqui embaixo. E vou continuar assim por toda a escama. Com a dourada agora, eu vou fazer aqui uma sombrinha embaixo da linha azul. Só uma sombrinha discreta com dourado, para harmonizar com a camada de baixo. A moreia inversa, você vai pintar também da mesma cor, para criar assim um suspense em quem vê o colorido, aonde que começa uma e aonde que acaba a outra. E vai equilibrar o desenho. Então, da mesma cor no plano superior e no plano inferior. Agora, colorindo aqui, eu cheguei à seguinte conclusão. Esses desenhos, gente, não são feitos para você pintar numa sentada só. Então, tenha paciência, né? É bom para você trabalhar também a sua ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, começa a fazer uma coisa, só consegue parar quando você termina essa coisa. Então, é uma coisa assim, você faz um dia, você faz uma moreia, ou duas. No outro dia, você faz outra. No outro dia, você faz o fundo. Até porque, como você trabalha com água, é bom você esperar secar bem. Eu tô aqui pintando num lugar que tem muito vento, então tá secando rápido. E quando não seca, eu ponho o secador. Então, aprenda também, é um trabalho de dias, na verdade, para ser feito com amor, com carinho. Para você ter orgulho da sua obra e não se sentir frustrado, aprenda a trabalhar essa ansiedade e vá fazendo um pouco a cada dia. Aí sim você vai conseguir executar a proposta do livro, que é uma terapia anti-estresse, né? Então, vá fazendo devagar, conforme você se sente. De um dia para o outro, você vai ver que você quer trabalhar com cores diferentes, que você se sente de forma diferente. Então, tudo isso é bom você observar. E para observar é preciso tempo, tá bom? Só uma dicasinha. Bem, agora eu vou fazer as outras duas moreias. Eu vou pegar o lápis também, misturinha da Faber-Castell. Vou fazer essa agora num tom mais de verde. Eu vou pegar esse aqui, que é o verde com os tons mais escuros. E vou trabalhar o corpo igual eu trabalhei o anterior. As extremidades, eu ponho mais força, uso o tom mais escuro. E aí, eu venho botando menos força. E aí, eu procuro aqui o tom mais claro. Olha lá, amarelinho, tá vendo? E dou sequência. E assim eu vou fazer por todo o corpo da moreia. Agora, eu vou pegar uma misturinha mais claro ainda. É o grama. E vou preencher esse outro espaço aqui, indo pro meio. Em todo ele, vou fortalecendo a cor, deixando ela mais vibrante e indo em direção ao centro da cobra, ou cobra d'água ou moreia, né? Você notar que na hora de botar mais força, o papel tá afundando muito por causa do papel toalha que você pôs por baixo. Antes de você trabalhar com a água, então, você põe uma superfície mais dura. Aqui eu pus o cartonado do papel canção que eu tenho, pra você colorir sem rasgar o papel. Aí, na hora de mexer com a água, você tira o cartonado e deixa só o papel toalha. Agora, eu vou pegar o lápis aquarela de número 55, cor 55, e vou fazer o processo inverso da outra. Em vez de eu usar aquarela no centro, eu vou usar aquarela nas extremidades.
Então, eu vou dar uma leve escurecida aqui com lápis aquarela, em toda a extremidade, para depois, com a água, eu ir jogando para dentro esse tom aqui. Em seguida, eu vou vir com o lápis amarelo, aquarela, um tom um pouco mais escuro que aquele outro. Essa cor aqui é... Nossa, meu lápis tão velho, tá difícil de ver. 005. E vou passando no centro. Então, vou jogar um verde escuro na extremidade e um amarelinho mais vivo aqui no centro. Isso eu vou fazer em todo o desenho. Com a água, faço o mesmo processo, boto água aqui na ponta, dou uma secada no excesso para não encharcar o papel. E venho primeiro no centro. Destaquei o centro. Agora, eu molho lá, lavo o pincel, retiro o excesso e venho aqui pegando as pontinhas. Esse pincel sujo da cobra, da pintura dela, você vai triscar ele em partes do desenho, aproveitando as cores. E aí, no final, eles vão compor o fundo, até acabar a tinta. Quando você for pintar a serpente do outro lado, você faça isso do outro lado do papel. Vou pegar uma caneta em gel verde bem escuro e vou fazer os mesmos trabalhos que eu fiz na outra, na parte mais escura. Agora, eu vou pegar o lápis misturinha noite e vou fazer essa extremidade aqui. Agora, eu terminei o colorido, chegou a hora de realçar as cores com o destaca-texto em gel. Então, eu vou usar nessa parte aqui o amarelo neon. E nessa serpente aqui, eu vou usar o verde nas bordas e na cabeça. Agora, eu vou vir com um lápis aquarela da Faber-Castell, número 51, e vou fazer a bordinha aqui, o contorno dos desenhos. Mais próximo da linha mais forte, conforme eu vou avançando, eu vou soltando a mão e vou clareando o tom. Agora, eu vou vir com aquarela, número 47, a cor, e eu vou continuar esse trabalho de escuro no centro, clareando pra ponta.
escuro perto das linhas e clareando conforme eu vou avançando. Agora é a vez do aquarela azul número 47. Agora você vai preparar o pincel para poder trabalhar no fundo. Então, você vai pegar um lápis azul escuro, aquarela. No caso, eu peguei a cor de número 43. Vou molhar o lápis aqui no fundo e vou limpar o lápis aqui no pincel. Então, eu vou sujar o pincel com esse pigmento. Molho e passo. Aí é uma forma de eu já passar o meu pincel preparado lá. Molho mais um pouquinho, tiro o excesso, venho com o algodão, seco o excesso. E agora aqui, dos extremos para o centro. Aí, como fica esse respingo de água aqui, você vai espalhar ele. Aí você espalha para ficar com efeito de ondas. Agora eu vou vir com outro tom de aquarela, o tom 51 de azul. Vou fazer a mesma coisa. Vou sujar o meu pincel. E agora eu vou só, com esse tom mais escuro, eu vou carimbando meu papel de leve. Para criar um movimento na água.